E depois daquele incêndio dramático em prédio de São Paulo, agora os órgãos fiscalizadores, a Polícia Civil estão de olho nos prédios abandonados aqui em Goiânia. Eles oferecem risco. Rosane Ferraz traz mais detalhes para a gente agora ao vivo. Rosane, boa tarde. Pois é, Luciana, essa questão do incêndio, boa tarde, do incêndio, desabamento desse prédio em São Paulo realmente acendeu uma alerta em relação a essa situação aqui. Esse prédio, olha só, estou aqui no setor Bueno, em Goiânia, essa obra aqui que está paralisada, segundo a Prefeitura, há quase 20 anos aí, são 3 torres, cerca de 100 apartamentos, esse condomínio que teve a obra paralisada há aproximadamente 2 décadas, né? Até que ponto essas obras oferecem risco? Elas podem desabar? Quer dizer, essa questão que aconteceu em São Paulo acendeu ainda mais este alerta, mas daqui a pouco eu vou falar sobre este assunto com quem pode responder essas perguntas para a gente, até porque, de acordo com a própria Prefeitura, não existe nenhuma fiscalização em Goiânia em relação à segurança dessas obras paralisadas, se elas podem vir ou não a ruir, né? Agora, existe um trabalho da Delegacia do Meio Ambiente que visa a questão visual, fiscalizar a presença de pichadores, de pessoas que moram nestes locais, mas só essa ação voltada apenas para a questão visual, como vamos acompanhar aí no VT Natália Mendonça. A Operação Goiânia Limpa, realizada pela Delegacia do Meio Ambiente, pretende acabar de vez com empresas que funcionam em locais proibidos e que geram poluição. Nós temos tantas invasões ocorrendo nesse exato momento em áreas não edificáveis, em áreas de preservação permanente, às margens de córregos, áreas brejadas. Isso no futuro será tragédia. Outro foco da operação são os prédios abandonados que estão espalhados por Goiânia. Pichados e esquecidos assim geram poluição visual e também oferecem muitos riscos. Foi o que aconteceu em São Paulo na última terça-feira. Um prédio de 24 andares pegou fogo e desabou. O edifício estava abandonado, mas era habitado por quase 200 famílias ilegalmente. O delegado responsável pela operação vai solicitar uma visita do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura nesses locais. Se caso for para sugerir a demolição, vamos acionar o poder público competente para que se faça a demolição imediatamente. E um levantamento da Prefeitura mostra que existem mais de 400 obras como esta paralisadas em Goiânia e diante de tantas famílias desabrigadas. Nossa equipe inclusive esteve no centro de Goiânia, na Avenida Araguaia, na Avenida Goiás, onde existem também edifícios com obras paralisadas aí nesta mesma situação. Nós vamos conversar aqui agora com a Defesa Civil para saber aí, né, qual a avaliação da Defesa Civil em relação a estas obras paralisadas, o risco, né, disso para a população. A gente preocupa, primeiramente, se tem moradores nesses locais abandonados, porque ela oferece vários tipos de risco. Como nós vimos em São Paulo e aqui em Goiânia agora, que é essa novidade agora, materiais inflamáveis que esses moradores vêm, faz engato da energia pública para cá e geralmente esses incêndios ou é botijão de gás ou é curto-circuito desses gatos provenientes. Então a Defesa Civil não tem o ato de fiscalizar se a obra tem condições de ser habitada ou não. A gente preocupa primeiramente com a vida das pessoas que podem estar morando nesses locais. Essa é a função da Defesa Civil, preservar a vida daqueles. O que tem sido feito em relação a isso? A gente vai começar agora um trabalho de acompanhar todos esses locais que a gente então não tinha toda essa informação dessa quantidade de imóveis abandonados em Goiânia, ver se tem moradores, ver como que está a família, como estão esses familiares, essas pessoas, para estar caminhando para o serviço social da prefeitura, ver o que pode ser feito para estar ajudando essas famílias, para não correr o risco nesses locais abandonados, principalmente onde tem criança, portador de necessidades especiais, idosos, num caso de incêndio, desmoronamento, é os primeiros que perdem sua vida ali. Até porque é uma situação preocupante. Eu vou convidar aqui o representante da fiscalização, o representante da prefeitura, para falar para a gente. Até porque o senhor estava me dizendo que em Goiânia não existe aí um levantamento sobre a questão da segurança dessas obras que estão paralisadas aí há vários anos. Eu acho que isso é muito preocupante, até porque não se sabe se um prédio como esse pode vir ou não a desabar. Olha, o trabalho da fiscalização, ele é no sentido de identificando, às vezes, a nível de denúncias, né, a procedência ou não de caracterização de mocós, imóveis abandonados. A partir daí, a gente notifica o proprietário a tomar as providências com relação à higiene, limpeza e estabilidade do imóvel e condição de segurança do imóvel. Por que não existe essa parte de fiscalizar a questão também da segurança?
A questão da segurança, ela não é tão simples. Para expedir um laudo com relação à estabilidade de um prédio como esse, você depende de uma especialização em patologia das construções e é uma atribuição que não é exigida a utilização ao se passar num concurso. Então, mesmo se você qualificasse a mão de obra para que fizesse isso, poderíamos até pensar em executar esse tipo de atividade. Hoje, eu acredito que seria uma parceria com o CREA, através dos peritos, às vezes da IBAP também, né, que tem uma associação de peritos, que poderia nos fornecer. Ou então cobrando, no caso, esse aqui é de difícil localização do proprietário, cobrando do próprio proprietário do imóvel que nos forneça um laudo de estabilidade da construção. Qual a responsabilidade do dono do imóvel? Ele tem que manter ele em condição de estabilidade, higiene, limpeza e com relação à segurança do imóvel, podendo ser autuado, caso isso não aconteça, na faixa de 300 a 30 mil reais, independente do tamanho da edificação, e pode vir a ter a obra demolida no caso de que a gente identifique que falta alguma dessas condições ou ele não tome providência para resolver algo que foi oriundo dessas notificações. A situação em São Paulo deve mudar algo em relação a essa questão da fiscalização, a autuação e a resolução desse problema para evitar uma tragédia também em Goiânia? Com certeza, já foi pensado na época, eu acho que inclusive da Boate Kiss e outros episódios que aconteceram, de que se criar uma legislação, a gente vai depender dos vereadores, de ver a nível de Brasil, para que os prédios tivessem que fornecer laudos de tempos em tempos. No começo, com mais tempo e na medida em que forem envelhecendo, o intervalo de tempo menor. Mas aí nós vamos precisar de ter uma legislação nesse sentido para poder ser aplicada. Sim, Jordevar, pois não? Tá certo, eu quero agradecer a participação de vocês também, o pessoal da Defesa Civil, da Secretaria de Planejamento. Boa tarde, tá bom? Bom, o que a gente tem que comentar é o seguinte, vamos rever as imagens dos prédios aqui de Goiânia. Esse onde a Rosane estava, por exemplo, esse aí é bem no centro de Goiânia, Avenida Araguaia. Tem mais de 20 anos que esse prédio está abandonado. Esse outro aí na Avenida Goiás. Tá certo? Agora é o seguinte, agora vamos ver onde a Rosane estava, que é aquele primeiro, esse daí, ele foi desativado na época do governo Collor. Então você tem pelo menos 26 anos que esse prédio está assim. E esse prédio são vários quarteirões. Agora, tá certo que pode ser uma pendência judicial, pode ser um empreendimento particular, eu não sei se é particular, não sei. Agora a prefeitura tem que olhar isso. Por quê? Porque se desabar, você vai provocar uma tragédia. Se tem gente morando lá dentro, outra história. Agora, o que eu senti falta nessa entrevista é exatamente dois aspectos. Primeiro, a Defesa Civil visitou esses prédios, não só esses, mas todos os outros estão abandonados para saber quais são os riscos para aquelas pessoas que estão morando lá dentro. Segundo, a Secretaria de Planejamento sabe quantos são os prédios e por que esses prédios continuam dessa forma. Não tem como a Prefeitura intervir no sentido de tentar resolver uma situação dessa aí que já está inteirando quase 3 décadas? Vai esperar uma tragédia acontecer aqui em Goiânia também, porque só depois desse incêndio dramático em São Paulo se acendeu esse alerta para que haja fiscalização desses locais. Eles estão aí abandonados há décadas, como nós estamos mostrando aqui no Jornal do Meio-Dia. Esses prédios aí em pleno setor Bueno é um desrespeito com os vizinhos também. E tendo uma demanda judicial, que o judiciário também colabore, tentando agilizar uma solução aí para esses problemas desses prédios.